Olá, profissionais da área contábil, senhores contadores. Vamos falar um pouco de um assunto que vem aí tirando o sono dos brasileiros, que tem trazido alguns fantasmas, né? Alguns fantasmas que têm contribuído para que as pessoas deixem de trazer maiores produtividades, gastando energia, muitas das vezes de forma errada. Vamos falar um pouco de crise. Sim, crise. Podemos ignorar que a crise está presente no nosso dia a dia? De forma nenhuma. Isso é claro. Agora, existem várias formas da gente olhar para o mesmo problema, tá? Nós podemos fazer dele maior, podemos fazer dele menor, ou podemos meramente tratar ele do tamanho que é, correto? E assim nós resolvemos o problema. Vejamos como pensar em crise. Primeira coisa, vamos olhar para dois cenários. O cenário externo e o cenário interno. O cenário externo está envolvido a questão macroeconômica, política, financeira, no que envolve o mercado e assim por diante. Esta é uma área que nós não temos muita condição de mudar, fato. O outro cenário é o interno. Bom, primeiramente, vamos lembrar o seguinte: quando se tem uma questão que envolve crise, é uma empresa que está envolvida, no nosso caso, a empresa contábil. Se nós estamos falando da empresa contábil, nós vamos lembrar de dois clientes importantes, que é o cliente externo, que é o cliente que paga o seu honorário, e vamos lembrar também do cliente interno. A pergunta é, como é que você tem envolvido esses seus pares na questão da crise? Como é que você tem levado para eles informações ou tirado deles melhor proveito para conduzir esta crise do tamanho que ela é? De novo, nem maior e nem menor. O que você está dizendo, Cleiton? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. A crise em certas regiões, em certas áreas, né? No mercado automobilístico, por exemplo, está claro, está nítido que tem tido problema. Na nossa região do sudoeste goiano, nós temos tido algumas situações no que envolve a safrinha, né? A safrinha, a segunda safra. Bom, mas o que isso quer dizer é o seguinte: tem que tomar cuidado para observar qual é o real impacto na empresa, do seu cliente. O convite que eu faço para vocês é o seguinte: quando o cliente sinalizar algo que envolve crise, o que você vai fazer? Você vai convidar ele para uma conversa. Você vai convidar ele para dizer o seguinte: me fale um pouco da crise e como tem impactado na sua empresa. Por que eu chamo a atenção dos senhores para observar isso daí? Porque é o seguinte: como é que você vai contribuir para o seu cliente melhorar se você não entender realmente aquilo que está assolando ele, aquilo que está dificultando o dia a dia dele? E para você fazer isso, a única forma é ouvir ele, prestar bastante atenção e principalmente entender o que você pode fazer com o seu trabalho. Nada diferente disso daí. Você tem condições de ajudar ele olhando para a empresa dele, olhando para a tributação da empresa dele, olhando para a forma que ele conduz a relação com o empregado dele e assim por diante. Diferente disso, são outros meios que ele vai buscar, indicando para ele bons cursos, indicando para ele metodologias e assim por diante. Bom, então desta forma, não deve se esquecer que qualquer empresa, a sua empresa contábil, por obrigação, ela tem que crescer no mínimo condizente com a inflação. A nossa inflação tem variado em torno de 10%. Por obrigação, a sua empresa tem que crescer no mínimo dentro dessa faixa. Por quê, Cleiton? Não, mas eu quero me manter. Não tem como manter. Quando você fala manter, na verdade você está decrescendo, porque o mercado ele é dinâmico. Aquilo que se vale valor X hoje, no final desse ano, ele é outra realidade. Então é muito importante que cuide da empresa para que haja sim um crescimento, mesmo em épocas de crise. Detalhe: se eu não posso crescer, se o mercado não está me permitindo um crescimento dinâmico, ao que eu quero, mas não me permite, fator externo, eu não tenho poder sobre ele, eu tenho que fazer algo. Então, se eu não aumento o faturamento, é uma forma de crescimento, eu posso reduzir custo. O ideal seria aumentar o faturamento e reduzir custo, mas diante da crise nem sempre consegue-se fazer isso daí. Então, o que nós podemos fazer? Vou dar um exemplo de uma campanha que nós estamos fazendo. Eu estou com a camiseta dela, coincidentemente, hoje nós iniciamos, que é o quê? Menos crise e mais entrega. Esta campanha nós lançamos ela na empresa Tron Rio Verde, da qual eu sou diretor, e a proposta dela é o quê?
Nós vamos trabalhar o ano de 2016 pontualmente. Quando eu digo nós, eu estou dizendo eu como diretor da empresa, eu estou dizendo com os nossos técnicos, a equipe comercial, todos os integrantes desta equipe estão empenhados em trabalhar esse ano diferente. Nós vamos pontualmente deixar de vender? Não, nós vamos cuidar muito mais da venda consultiva. Nós vamos trabalhar todos os nossos clientes. A ideia é que a gente tenha a condição de visitar todos eles e pontualmente entender as suas necessidades. Outro trabalho pontual, todos os nossos técnicos cientes desta realidade vão trabalhar para que aconteça o quê? Para que aconteça um melhor atendimento, um melhor entendimento das necessidades dos clientes, para que a gente possa estar melhorando, trabalhando melhor forma de levar resultados para estes clientes. Ações desta ordem, você fala, Cleiton, mas isso a gente já faz no dia a dia. Me desculpa. Quando você mobiliza pessoas, quando você cria um trabalho que envolve multiplicação, tem vários outros resultados que virão depois. Um deles é você ter uma equipe mais motivada, ter uma equipe mais empenhada, uma equipe envolvida com a situação. Por quê? Porque todos fazem parte do sucesso desta situação pós-crise. Existem várias formas de você fazer isso. Você vai ser lembrado pós-crise como sendo um dos integrantes que ajudou o seu cliente a superar essa situação, ou aquele que não contribuiu de forma nenhuma. Você deixou um saldo negativo ou um saldo positivo. Fica aqui então essa dica interessante que pode ser aplicada em qualquer lugar. Cuide da crise, mas do tamanho que ela é, nem maior e nem menor. Obrigado, pessoal, e até o próximo encontro.